Nelton, eles abrindo para começar a gravação. Um minuto. Aqui. Pode começar. Vamos aguardar um pouco. Eu estou com um controlador aqui da estrutura aqui, ver se que é para aguardar um pouquinho só. Saiu aqui para gente. O controlador saiu aqui para gente também. Como? O controlador saiu aqui, pelo menos eu estava vendo. Ele começou a gravar, já vai começar a gravação, e deu início. Não entendi, não vai. Espera chegar um pouquinho. Você levantou a mão na reunião. Eu? Não. Não. Começamos? 3, 2. 3, 2, 1. Olá, minha gente, satisfação em cumprimentá-los com muita alegria, porque estamos aí dando início a esta fase em que, de maneira virtual, estamos complementando aqueles encontros que aconteceram no segundo semestre do ano passado, mais as outras contribuições, mas nós vamos, portanto, agora dar um passo a mais, de forma que a gente possa aprimorar, e eu começo explicando exatamente nessa abertura, de que quando nós tivemos a oportunidade
de agosto até praticamente início de dezembro, trabalhar internamente com um documento base em que atuava muito mais em cima do verdadeiro diagnóstico, raio-x da realidade planetária. Logo em seguida, nós passamos a trabalhar mais uma aterrissagem, até porque o ano em sendo eleitoral e do poder local, como é que nós poderíamos fazer o macro e o micro como contribuição para que nós pudéssemos, especialmente no que diz respeito à disputa do poder local, acrescentar uma agenda mais consistente do que fazer diante das mudanças climáticas, da crise ambiental, de toda essa luta pela sustentabilidade. Então, nessa abertura, eu agradeço muito todos que já contribuíram até agora, os que vão contribuir, a plataforma já está em total funcionamento, muitos estão se inscrevendo, o congresso está previsto e vai ser à distância e presencial, e todos nós que acompanhamos vão compreender que você é repetitivo nesse início, para dizer que os objetivos desse GT, estabelecido, portanto, quando da proposta do 6º Congresso Nacional do PDT e Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que os objetivos desse GT fossem que nós pudéssemos ousar, que nós pudéssemos trazer o trabalhismo que tem no seu DNA a questão da sustentabilidade, talvez com outro nome, falando muito mais de desenvolvimento sustentável, muito mais, portanto, de uma relação mais adequada com a natureza. São vários documentos do PDT, inclusive alguns que inspiraram até outros partidos. Por isso, no DNA do PDT tem essa questão do meio ambiente. E é claro que a ousadia que se pretende é como é que nós possamos aprofundar esta agenda, contribuindo com uma campanha como esta, em que nós vamos disputar em tantos municípios, ou em aliança, ou diretamente com o candidato a prefeito, a prefeita, a vice ou a vice, de forma que nós pudéssemos também, com os candidatos a vereador, ter o que poderíamos dizer de uma agenda 2030 local, dentro do conceito de fazer o global com os locais. Outra questão fundamental que eu deixo aqui. Essa proposta é muito interessante porque nós estamos recebendo essas contribuições, estamos avançando um passo a mais através dessas virtuais que nós inauguramos ontem, e esse documento final é o que vai, na verdade, ser o documento do Congresso. E está se trabalhando a ideia de ter a carta, quem sabe, de Brasília, como uma espécie de carta do grande evento. Mas o documento do Congresso será a consequência de todas essas participações, dos documentos base, dos relatórios regionais e do que vai acontecer, inclusive, até a última hora do dia deste importante processo preparatório e, evidentemente, conclusivo dessa etapa do 6º Congresso. Dia 25 de maio, nós teremos o dia todo, exatamente com a apresentação dos relatórios, e é nesse sentido que eu queria já aproveitar, que, segundo a regulamentação que tem essa fase preparatória, como também o próprio Congresso, tem uma decisão clara que nós vamos ter 3 coordenadores de cada grupo temático. Portanto, o nosso GT, meio ambiente, mudança climática, emergência climática, sustentabilidade, 3 coordenadores. Eu já deixo claro que, como obrigatoriamente tem que ser um coordenador nato, que o segundo seja a companheira Ivana, não só representando o ecotrabalhismo, que é fundamental e é até dentro de uma lógica dessa questão, mas também por ser também a mulher guerreira que é. Então, nesse sentido, o terceiro... Muito obrigado, Nelton Freitas. Muito obrigado. É recíproca, é verdadeira. Ok, isso é verdade. E o terceiro, evidentemente, ainda está se verificando, porque nós estamos nessa fase ainda de complementar esse processo pré-congresso. Ao mesmo tempo, seremos 2 relatores, que também está se avançando a discussão sobre isso. Eu quero insistir de que o momento de hoje também é para instigar. Portanto, nós vamos ter aqui, logo ao término dessa fase só de apresentação, tenho, por necessidade funcional do GT, de fazer um resumo desse documento,
mas muito resumido mesmo, porque nós queremos ouvi-los, receber as contribuições, sugestões, críticas, novas ideias, etc, etc. E, claro, fica já aqui a outra que não é uma bela provocação, nós não queremos esgotar, por mais que esteja próximo um período aí do Congresso, nós não queremos esgotar nessa virtual. Então, o Estado que quiser fazer regional ou estadualmente um outro evento para aprofundar ainda mais esse documento base e as suas contribuições e sugestões regionais e locais, nós estaremos abertos. Eu quero dizer que a gente vai inaugurar aí praticamente, entre aspas, 25 horas por dia, que permitirá a gente fazer em qualquer horário do dia encontros virtuais, como eu disse, locais, micro-regionais, regionais e estaduais. Fica aí, portanto, essa questão. E agora eu vou diretamente ao ponto de fazer um resumo dessa questão. Eu sei que aqui, pelo público que nós temos, e até porque a realidade está falando mais alto, é fundamental a gente perceber aquilo que talvez ainda temos alguns negacionistas que colocam dúvidas, mas talvez a gente tenha um entendimento majoritário que é a maior crise da história da humanidade, porque é uma crise multifacética. Então, não é uma crise só ambiental, ela é profundamente ambiental, mas é uma crise profundamente social. A sustentabilidade está aí para servir com o objetivo de corrigir este rumo da humanidade, mas o fundamental é compreender que as desigualdades estão traduzindo algo que nós, trabalhistas, conhecemos muito bem. A exploração dos humanos, especialmente da questão do trabalho, do trabalhador, é a mesma exploração predatória que se faz com os bens da natureza. Eu não vou dizer aqui de recursos que me dão um sentido um pouco mercantil. Os bens da natureza, a natureza ela é explorada similarmente à exploração humana que nós temos. Então, por isso, o socioambiental não tem como a gente separar. E aprofundo, portanto, dizer que, além disso, é uma crise econômica, é uma crise financeira, é uma crise cultural, é uma crise educacional, mas é uma crise também profundamente, até eu diria assim, que merece de todos nós uma análise mais profunda, porque eu não quero polemizar, mas de uma crise também espiritual, dos sentidos até existenciais. Portanto, é uma crise que a gente precisa analisar todas essas facetas. E é, portanto, também uma crise ética, é uma crise de valores. E, evidentemente, por isso, eu vou agora diretamente a não fazer aqui o que eu fiz como uma primeira contribuição, e depois várias aconteceram e enriqueceram profundamente, de dizer que praticamente 1/3 do documento base, nós colocamos muito o situacional do planeta Terra. Quer dizer, como é que a nossa casa comum, planeta Terra, se encontra? E dentro, depois, nesse mesmo documento, aprofundamos um pouco o quadro nacional, toda a questão, portanto, da crise socioambiental em nosso país. E é claro que eu não vou levantar nenhum daqueles dados, porque todos estão no documento base, é uma compilação, portanto, de um verdadeiro raio-x ou até uma ressonância magnética do quadro que estamos vivendo no planeta e no Brasil. E aí eu aproveito, em sendo uma grande crise planetária, a maior parte das causas são as mesmas, por isso, pela primeira vez, é uma crise planetária, é uma crise que, nesse momento, em qualquer parte do planeta Terra, existem áreas, territórios em grave situação crítica, portanto, como Dubai estava há poucos dias, como a seca está, nesse momento, já atingindo algumas regiões do Brasil, como essa tragédia que atinge como nunca imaginávamos no Rio Grande do Sul. Então, eu diria assim, não vou aqui me ater, portanto, a esses dados. Eu quero trazer duas expressões aqui, que muitos já ouviram a nossa manifestação, mas é perceber, por exemplo, que o ex-secretário-geral da ONU, que evidentemente esteve algumas vezes no Brasil, inclusive na Rio+20, Ban Ki-moon,
quando ele dizia que nosso pé pisa fundo no acelerador e nós estamos indo em direção do abismo. Eu não preciso dizer mais nada, de reunir dados, informações, determinadas situações críticas que estamos vivendo. Quando o secretário-geral da ONU faz uma manifestação como esta, ele só acrescenta uma outra sentença, que é o atual secretário-geral da ONU. A humanidade está cavando a sua própria sepultura. Isso não é muito tempo que fez, foi agora na COP26, lá em Copenhague, quando Antônio Guterres utilizou essa expressão síntese. Um colocava que nós estamos rumo ao abismo e apertando o acelerador, e outro dizendo que a humanidade está cavando a sua própria sepultura. Então, se eu coloco esses dois dados para dizer, não há necessidade, num momento como este, de a gente fazer detalhamento sobre onde estão os vários fenômenos, as crises, as catástrofes e, evidentemente, essa questão concreta de ameaça à sobrevivência do ser humano no planeta Terra. Mas eu preciso aproveitar, e aí eu quero aterrissar, que no documento base, que agora está circulando, nós trouxemos muito a questão do macro e do micro. Mas eu queria dizer que, quando a gente trata do macro, eu também não pretendo aqui hoje fazer muito detalhe, mas abertos às contribuições, que o macro está ligado muito, portanto, à questão planetária, mas especialmente à questão nacional. Quer dizer, o quadro que temos, mas o que fazer? E é evidente que a gente podia dizer aqui, bastava nós termos no país, desde 2015, a aplicação da Agenda 2030 dos 17 ODS, nós estaríamos noutra situação hoje. Se eu pudesse dizer, se nós tivéssemos aplicado aquilo que subscrevemos, que foi a nova Agenda Urbana do Habitat 3, que o Brasil subscreveu, se eu colocasse todos os acordos, todas as outras políticas públicas que já foram muitas vezes anunciadas, se estivessem sendo executadas, não estaríamos nesse quadro que estamos hoje. Então, o quadro macro, evidentemente, implica em a gente ter uma grande percepção disso. Mas como nós estamos diante de um pleito local, e é um apelo que o Congresso possa se dedicar com ênfase a esta questão, porque é uma agenda urgentíssima e que atinge aonde as pessoas vivem, onde estão os grandes problemas, os pequenos problemas, onde está a realidade, principalmente porque quase 90% da população vive em cidades hoje em nosso país. Portanto, as cidades são, na verdade, talvez o maior epicentro desses grandes problemas, sem desprezar o que acontece na área do campo. Agora, eu não posso deixar de aqui, quem sabe, mais para refrescar a memória, embora o momento que estamos vivendo é tão dramático diante dessa situação, que eu diria assim, desesperadora que acontece no Rio Grande do Sul, para dizer que o que lá acontece não é um imprevisto, é um previsto, houve a previsão de que isso aconteceria. Falaremos logo depois. Mas eu quero com isso trazer aqui como é que os municípios, agora entrando no poder local, evidentemente estão nesse quadro. 4 dados rapidamente. A Confederação Nacional dos Municípios aponta, por exemplo, que nos últimos 10 anos, 93% dos municípios brasileiros, 5.199 municípios, foram atingidos por algum desastre com registro de emergência, estado de calamidade pública, inundações, tempestades, enxurradas, secas prolongadas, alagamentos. De 2013 a 2022, pensem bem quanto que nós temos que utilizar esses dados nas nossas reflexões locais e nas nossas alianças político-eleitorais e nas nossas candidaturas. De 2013 a 2022, 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por esses eventos. 4.200.000 pessoas foram atingidas diretamente. Nós tivemos prejuízos acima de 26 bilhões de reais. Outro dado importantíssimo. O número de desalojados, desabrigados, aumentou 140% entre 1991 e 2022. São 23.611 desastres naturais em todo o país e perdas irreparáveis com alguns milhares de vidas. Então, se eu dissesse com esse diagnóstico, eu poderia dizer como é que a agenda local de uma eleição local não coloca como prioridade a questão da sustentabilidade, a questão daquilo que tem que ser feito.
E é sobre isso que eu queria agora concluir com o que fazer. Eu sei que eu estou sendo apenas aqui, quem sabe, um pouco muito didático, para poder abreviar, mas saber que isso tudo é que nós estamos buscando transformar em propostas para os nossos candidatos a prefeito, prefeita e vereador, vereador e assim por diante. Então, por exemplo, do macro não falaria mais. O micro que eu queria entrar. Então, é imprescindível, sem a gente esgotar, entendo, isso está no nosso documento base que circula, de que nós estamos diante de 3 grandes eixos estruturantes, fundamentais, mas um deles é algo que tem muito a marca transformadora do trabalhismo brasileiro. O primeiro eixo é compreender que não tem outra saída. É o compromisso claro de fazer o global com os locais, mas para os locais também. Isso significa, portanto, uma agenda de cidades sustentáveis, de municípios sustentáveis e saudáveis. Isso significa Agenda 2030 local, sim, mas compreendendo muita sensibilização, tocar corações e mentes para as mudanças que têm que acontecer e chegar ao ponto que nós precisamos chegar, que são de transformações, não são mudanças apenas. Vamos falar um pouco em seguida. Então, nesse sentido, eu diria assim, mitigação. É preciso a gente aterrissar bem o que significa a gente poder reduzir, né, as consequências negativas das mudanças climáticas e também aproveitar esse campo de oportunidades que isso se coloca para a gente fazer transformações. Então, adaptação reduz as consequências negativas das mudanças climáticas e até aproveita a oportunidade que possa surgir, inclusive de novos arranjos produtivos, de novas fórmulas de viver, de habitar, etc., etc., e aí vai. Então, essas medidas que eu diria assim, de adaptação, eu não vou citar porque isso está no documento, mas eu tomo a liberdade de apenas aqui, dos 12 pontos que colocamos no documento, você tem uma coisa clara que eu não vou agora aqui fazer nenhum direcionamento, não estou, portanto, aqui direcionando para este ou aquele fenômeno recente, como inclusive atual, gravíssimo, inimaginável, repito pela segunda vez, mas qual é a avaliação que os municípios têm hoje sobre existências de riscos, pequeno, médio ou grande? Que construção de estratégias de conservação e restauração existem? Olha, 90% dos municípios não tem isso. Portanto, é algo que nós temos que colocar na nossa proposta local. Os sistemas de alertas preventivos é quase inexistente. Ampliar as redes de proteção social é imprescindível, estamos vendo em todos os lugares quanto que as pessoas de classe mais média, média, baixa e pequena, e, na verdade, os vulneráveis são os mais atingidos. Por outro lado, como é que a gente pode entender a importância de ter em cada município observatório de clima e saúde? Porque as mudanças climáticas, o aquecimento global, o caso concreto que estamos vivendo, tudo isso implica um grande e gravíssimo efeito na saúde popular. Outro aspecto fundamental, como é que nós temos que refazer o estudo dos espaços urbanos? Como tem que inaugurar um rearranjo de planejamento urbano? Como é que nós temos que ter a coragem de construir protocolos de atuação diante de emergências? De estabelecer, na verdade, capacidades humanas, locais, inovadoras, com equipamentos, com um banco de dados, etc. Como é que nós podemos, portanto, também fazer com que a gente possa ter, em cada município, plano local de mitigação e adaptação às mudanças do clima e com transformação, que é o terceiro eixo que eu gosto muito de trazer apreciação, porque isso é uma marca inovadora, não é ficar apenas em adaptar e mitigar. Planos locais de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Mitigação. Podia falar muito sobre a mitigação que já é combater as causas. Quando eu faço eficiência energética no município, quando eu construo, na verdade, a opção de energias renováveis, quando eu tenho uma política, inclusive, de mobilidade urbana sustentável, eu estou enfrentando, pela mitigação, essa questão das mudanças climáticas,
do aquecimento global, etc., etc., emissão dos gases de efeito estufa. Todos nós sabemos o que significa. Quando eu, na verdade, trabalho, né, uma política de substituição dos combustíveis fósseis no município, quando eu trabalho a urbanização urbana, áreas verdes, espaço de convivência, encontros comunitários, monitoramento da flora e fauna, quando eu, na verdade, faço toda uma ação, portanto, de prevenção e de nova gestão diante dos desastres naturais, eu ainda posso dizer que eu estaria também, dentro dessa ideia, compreendendo aquilo que eu ajudei a colocar na Constituição, que é a função social, é a função ambiental das cidades. As cidades, na verdade, têm uma situação muito clara. A urbanização é desigual e a segurança é desigual, para dar 2 exemplos. E no campo, como é que a gente pode consolidar a agricultura sustentável, a implantação, portanto, de programas, por exemplo, de recuperação de áreas degradadas, de outros programas de recuperação de passivos ambientais através de bacias hidrográficas, microbacias, etc. A conclusão que eu termino agora é com mais 3 observações. Mitigar, adaptar, temos que aprofundar e conto muito com a contribuição de vocês para aprofundar essas propostas, para trazer mais contribuições. Mas a outra questão que eu queria dizer, que completam as duas, é a transformação. Um partido de transformação, um partido que tem a questão trabalhista, precisa ser também um partido que esteja permanentemente fazendo adaptação, mitigação, mas trazendo outros paradigmas de desenvolvimento, de bem viver, outros paradigmas, inclusive no que diz respeito à aferição, não ficar reduzido a PIBs. Eu tenho uma ligação muito estreita, conheço profundamente a experiência do FIB, Butão, mas participei da ONU, do evento com 83 países, sobre os novos indicadores de bem-estar. O que significa trabalhar isso? O que significa a gente compreender os novos padrões de produção e consumo? O que eu posso fazer no município nesse campo? O que eu posso tratar, portanto, de uma nova maneira de habitar na nossa casa comum? Eu vou usar algo que utilizei muito numa experiência que vivi durante 15 anos, do Cultivando Água Boa, que é o novo jeito de ser, sentir, novo jeito de viver, de produzir e consumir. Sensibilidade pura. Como diria o nosso André Stabile, da educação, um outro padrão de sensibilização, de consciência. E eu concluo, pois, que nesse aspecto das transformações nós temos muito a contribuir, porque a tendência num país que tem muitos tomadores de decisão conservadores, que tem uma dificuldade de fazer reformas, nós temos que ter a coragem de trabalhar a transformação, de buscar aquilo que significa realmente transformar. Além de fazer ideias como essa do FIB, por que a gente não provoca nesse país uma discussão de quanto é que vale uma nascente, quanto é que vale uma praça, quanto é que vale um bosque, quanto é que vale, por exemplo, os bens da natureza, a polinização das abelhas. Infelizmente, num sistema capitalista, às vezes tem que fazer uma aferição de quanto que vale para poder mudar a contabilidade, inclusive pública, para acabar com essa determinação de um mercado que quer governar sem ter voto, de fazer com que a gente possa compreender que os bens da natureza podem implicar em um novo direito administrativo, ou ampliado, e implicar, portanto, no que significa uma nova contabilidade. Quanto que se gasta para manter hoje um parque, um bosque, uma nascente? Isso é hoje despesa, tinha que ser investimento. Isso é investimento no planeta, na natureza, na vida, na humanidade. Quanto que nós temos que mexer em conceitos profundos que estão enraigados e que vêm de todo um pensamento cartesiano de mais de 200 e tantos anos. A conclusão também que temos que trabalhar os índices. Nós temos que deixar de ficar acanhados e dizer que cada município hoje tem índice de desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, o IDSCI. Cada município a gente pode visitar agora e vai verificar o que é que naquele município tem de atendimento de parte ou no todo do ODS A, B ou C, e o que é que está em vermelho porque não está atuando adequadamente. Vamos trazer outros índices, inclusive, como está o próprio PDT criando dentro
dessa ideia do Centro de Formação de Gestores Públicos Trabalhistas, do Observatório da Sustentabilidade. Aí eu deixo a todos vocês, que não vou, portanto, estender aqui, coloquei nesse documento base, tem a contribuição de muita gente, os 12 megatemas que, de repente, um poder local em disputa pode ter a contribuição do PDT. 12 não é por acaso, mas que aí tem desde a educação crítica, inclusive cidadã, ambiental, climática, transformadora, a educação toda ela tem que ser hoje ambiental, toda ela tem que ser climática, e toda a educação tem que ser crítica, transformadora, a saúde e bem-estar, novas economias, as novas economias estão hoje aí a crescer extraordinariamente, né? E os critérios de sustentabilidade nas compras públicas, os critérios de inovação nas compras públicas, nas atividades públicas, diminuição das desigualdades, a questão da agricultura, alimentos, segurança alimentar, agricultura familiar, agroecologia, permacultura, agricultura urbana, periurbana. Eu podia falar que aí nos 12 tem a questão toda da transição energética, desenvolvimento rural sustentável, a questão dos serviços ambientais, transformações, inclusive com infraestrutura digital e tudo mais, governança inovadora, democrática, participativa, a democracia de redes, a democracia de alta intensidade, e por que não provocar? Em alguns municípios nós temos pela primeira vez, como nós pregamos o Projeto Nacional de Desenvolvimento, um PN, em vez de PN, um Projeto Local de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque para a gente ter um grande projeto nacional, nós vamos precisar de projetos estaduais, de projetos microrregionais e projetos locais. Então, quando nós estamos disputando uma eleição local, nós temos que ter em alguns municípios a coragem de dizer: estamos trazendo para a discussão da sociedade a importância de projetos locais de desenvolvimento sustentável, com todos os seus ângulos e com todas as suas abrangências. Ponto final, agradeço, e estão abertos os debates. Estou aqui com a colaboração do Alan, que responde pela radiolegalidade, que já está a todo vapor, e veio aí com firmeza, e ao mesmo tempo com o Vinícius. Eles casualmente estão na minha esquerda aqui. Então, agora vamos para as inscrições, e existe pelo regulamento aqui 5 minutos para cada. Evidente que nós temos um prazo no máximo até 2 horas. E eu estou aqui já com a contribuição do Alan para fazer as inscrições. É o nosso escriba da legalidade, falando através da sua caneta aqui. Inscritos, levantam a mão, quem quiser começar, e vamos lá. José Roberto Tavares de Paiva. Aí, Zé Roberto, e eu estou vendo que você está com a camiseta aí, que é do Fluminense? Fala. Boa noite a todos. De você, e vamos para a sua contribuição. Boa noite a todos, boa noite, o Nelton. Eu fiquei sensibilizado com a sua fala, eu acho muito importante, gostei muito da sua fala, de coisas assim que a gente tem que fazer. Tá? Agora, eu gostaria de acrescentar algumas coisas aí, que é justamente fazer essa ideia da transformação. Tá? Eu vejo aqui no meu município, eu sou de Resende, do Rio de Janeiro, uma coisa que a gente vem tentando fazer é a questão da educação ambiental. A educação ambiental eu acho que é muito importante justamente para procurar sensibilizar. A educação ambiental pode ser feita tanto na escola quanto no município, e a gente buscar, com a educação ambiental, algumas coisas práticas, verdadeiras, que são o plantio de árvores, a recuperação de solo degradado, a recuperação de rios e o tratamento de rejeitos, principalmente tratamento de rejeito sólido, usando a compostagem, usando bidigestores, né, fazendo uma coisa sustentável, procurando aproveitar, se for usar o aterro sanitário, que a gente procura aproveitar o metano, né, não deixar os gases que iriam para a atmosfera, que a gente pode aproveitar energeticamente, inclusive. Tá? Então, são projetos assim, importantes que levam, inclusive, a projetos de crédito de carbono, que é uma coisa ainda meia discutível.
Agora, o Nelton, eu estou querendo também fazer o seguinte, eu submeti um tema para discussão, que é uma coisa que eu gostaria de falar também, tá? É uma coisa que não dá para se falar agora numa campanha, ninguém vai entender o que eu estou falando, tá? Que é justo, mas eu acho que é importante nós, trabalhistas, nós ambientalistas, termos a dimensão desse problema. Você falou de agricultura familiar, então, mas não falou, então, da agricultura do agronegócio, né? Que é uma coisa que agride tremendamente a natureza e que vai em cima de aumento de pressão sobre as florestas, de aumento por terra, de aumento de... As florestas são derrubadas para isso, né? E uma coisa que eu levanto, então, é o seguinte: a energia da vida, nós dependemos da energia solar. É o sol que nos dá a vida. Mas somente os vegetais sabem aproveitar. Então, quando a gente entra numa cadeia trófica que vai se alimentando, né, que a cadeia trófica é a relação entre animais e vegetais que uns vão comendo os outros, né? Basicamente. Nós tentando fazer uma... eu quero me desculpar que o meu computador aqui deu tilt aqui, por isso que eu estou sem a câmera, tá? Então, resumindo aqui o que eu tenho falado, que eu já coloquei numa revista do PDT, daqui do Rio de Janeiro, é o seguinte: se você tem terra, você está produzindo carne para alimentar 1 milhão de pessoas, se você usa essa terra para alimentar com vegetais, você vai alimentar 16 milhões. Tá? A relação, quando você muda de um nível trófico para o outro, é muito grande. E aí a gente tem aí o agronegócio aí, com os animais sendo transformados em máquina. Então, eu fiquei com pena de uma vaca. A vaca produzia 30 ou 40 litros de leite por dia. É uma bicha completamente infeliz. Então, o que eu quero ressaltar é que existe, quando você fala, né, em mudar para padrões de consumo, uma das coisas que nós temos que levar em conta: diminuir o consumo de carne. Tá? E aí é uma coisa que cada um pode fazer. O Paul McCartney faz aquela campanha, já faz há mais de 10 anos aquela campanha, um dia sem carne, um dia, justamente para as pessoas começarem a se conscientizar nesse sentido. A Greta, eu vi alguma manifestação da Greta com milhares, centenas de milhares de participantes, e aqueles jovens estavam sensibilizados para isso. Tá? Tem uma coisa muito grande agora nesse sentido. E é uma coisa que é lamentável. Por quê? Quando o próprio Brasil, né, com o governo do PT, que a gente melhorou as condições de vida das pessoas, a primeira coisa que a pessoa quer é fazer um churrasco toda semana. Né? Isso é no Brasil, isso é na China também, mas a gente precisa conscientizar que esse é um problema ambiental. É isso que eu estou querendo falar, tá bom? Então, agora, para a campanha, a gente tem que pensar em transformação, realmente. Esse é um tema para ser discutido aí com mais calma, afeta muito a sensibilidade das pessoas, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. E agora, basicamente, a gente pensar em termos de educação ambiental, tratamento de rejeitos, sólido e líquido, né? E elaboração de produtos que possam sair desses rejeitos. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, José Roberto. Bela contribuição. Aqui já estamos em 2 anotando. A próxima inscrita é Zulmira. Por favor, Zulmira, se apresenta e vamos ouvi-la com muito prazer. Zulmira Inês Lorena Gomes. Da Costa. Isso.
Gostei Boa de... noite. Boa noite, Zulmira. Boa noite a todos. Eu sou do Rio de Janeiro e estou há 33 anos no DF, né? Bacharel em Direito, presidente da Zonal Águas Claras, presidente não, vice-presidente da Zonal Águas Claras Taguatinga e vice-presidente do Movimento Axé. Quando a gente fala, eu vejo todas as discussões de meio ambiente, preservação, mas não vejo a preservação do cerrado. E o cerrado é o berço das águas, né? Se nós não tivermos a preservação do cerrado, nós não temos mais água em 2050. Então, preservação de nascentes e cerrado, é essa a minha contribuição, não colocando dados agora, eu posso colocar dados mais tarde, né? Mas isso é primordial, porque não adianta se falar preservação da Amazônia e as águas. Sem água nós não vivemos. Sem água não temos agricultura. Não tem vida, né? Só isso, obrigada. Ô, Zulmira, muito bem. E como nós vamos ter o congresso, o 6º congresso, e vai ser presencial e à distância, mas tem uma plataforma, né, que talvez acho que até a senhora já tenha se inscrito, registrado, e aí tem as opções dos próprios GTs, Sim. mas também Uhum. tem espaço para poder contribuir com sugestões e propostas. Estamos muito Sim, abertos a isso, ok? Tá ok, Próximo. obrigada. Valeu, querida. Pitágoras. Pitágoras Folha. Vamos lá, Lúcio Pitágoras. Boa noite a todos e a todas. Sou Pitágoras Folha, sou bacharel em Direito, sou vice-presidente do PDT Delmiro Gouveia, aqui no Alto Sertão de Alagoas, tá? Minha fala vai ser muito curta, mas só para enaltecer o que falou o Nelton sobre a questão de trazer a responsabilidade para os municípios se responsabilizar pela sustentabilidade. Vou dar um exemplo claro da minha região. O bioma que aqui da minha região é a Caatinga. Isso. Então, a Caatinga, ela está sendo... as regiões da Caatinga aqui têm uma importância muito grande, só que eu acredito que quase 90% das pessoas não sabem a importância do que é a vegetação caatinga para a nossa população sertaneja, entendeu? Então, eu acho que tem que ser feita discussões, audiências públicas, tem que os vereadores, essa nova geração de vereadores que vai ser candidato agora nessas próximas eleições, tem que trazer essas discussões através de audiências públicas para uma conservação, principalmente da nossa vegetação aqui do Alto Sertão. E está acontecendo aqui uma desertificação da nossa região. As queimadas, que é uma região muito quente, o semiárido, então o pessoal não está no cultivo. Então tem que trazer, eu acho, na minha visão, a Confederação Nacional dos Municípios tem que também se responsabilizar por essa responsabilidade de orientar os próprios municípios a ter uma conduta diferente em relação a isso. Minha fala inicial é basicamente isso aí. Muito bem, Pitágoras. Eu estou vendo que no município que você reside também tem a homenagem a uma figura interessantíssima da história brasileira. E boa contribuição sobre a questão da Caatinga. Vamos para frente, próximo. Santana Oficial. Santana Oficial. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Rose Santana, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sou mãe e também ambientalista. Eu acho que vou complementar a fala de uma pessoa, que foi a Zulmira, que ela falou que sem água é impossível a gente viver. E foi muito forte para mim, porque sem água não dá. Eu moro perto de uma nascente, que
que é do Rio Capivari, e eu vejo ela não sendo cuidada, embora a gente que mora perto e tenta fazer o que pode, mas, assim, na questão de educação e preservação, eu vejo muito escasso aqui, sabe? Tem muito ecoturismo, esse o qual está acabando estragando todas as nascentes e não tem a parte de sustentabilidade, não tem a parte de você repor, né? Plantar árvores, educar, ter um projeto que coloque tanto na sala de aula, mas quanto nas associações, né? Até na prática mesmo, um cuidado maior. Aqui a gente tem muito turismo, então essa preservação não está sendo monitorada, entendeu? Está sendo o pessoal só faz o ecoturismo e deixa sujeira, estraga, não é preservada as nascentes. Daqui 10, 15 anos, não sei o que vai acontecer, a gente vai ficar ou sem água, o mar vai invadir, não temos vegetação para cuidar, e esse é a minha bandeira, de cuidar das nascentes e reflorestar, plantar mesmo, e cuidar da natureza para que a gente possa ter água e possa ter vida. Seria só isso mesmo, simples. Olha, agradecemos muito a Santana como mãe, como ambientalista e a sua contribuição decisiva, principalmente porque como a água é matriz da nossa vida, né? Matriz de todas as vidas. E é um assunto que tem que estar na pauta de cada candidato a vereador e a vereadora, e com essa observação muito clara, vou tomar liberdade apenas. 40% da água que nós consumimos em Florianópolis ou em Brasília, em qualquer lugar, é de necessidade, potabilidade, tem que ser água potável. 60% não. E nós não conseguimos trazer uma política local, municipal, de uso e reuso da água. Portanto, nenhuma nova construção de casa ou edifício público, seja o que for, sem ter estrutura hidráulica para captar a água da chuva para o uso não nobre. Fiz isso uma experiência muito rica, de centenas de cisternas em escolas. Só que a escola tinha que discutir a questão. A aula de matemática, tem que calcular quanto que vai de areia, de cimento e de ferro para fazer cisterna. A cada 60 dias depois de feito, quanto é que a escola está gastando menos com água do que gastava antes. Bom, vamos para frente. Próximo. Renzo Mascote, por favor. Boa noite, companheiros. Aqui é o Renzo Mascote, eu sou presidente da Juventude Socialista de Ananindeua, no Pará. E fico muito feliz de poder contribuir com o debate aqui. Eu também estarei no Congresso em Brasília, logo mais no final do mês. E o que eu queria complementar em relação à fala do companheiro José Roberto é que a estratégia que a gente poderia ter em relação a essa conscientização e adaptação alimentar, ela poderia iniciar justamente nas prefeituras. Eu acho que esse processo de uma reeducação alimentar, de uma conscientização dessa questão ambiental e também dos direitos dos animais, ela perpassa pelo próprio crescimento da criança que está na escola. E eu acho que se a gente está debatendo aqui as propostas que estarão com os nossos candidatos e com as nossas candidatas nas prefeituras, seja ela no legislativo ou no executivo, é importante a gente pensar nessas propostas que vão direto para, sobretudo, na educação, né? Foi falado aqui da educação ambiental, mas eu acho que também é bom pensar na questão da merenda escolar, por exemplo. Eu acho que se houvesse uma proposta de que ao menos uma certa porcentagem da merenda escolar nas escolas públicas municipais, digamos, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, fosse uma alimentação mais saudável, vegetariana ou vegana, eu acho que já seria um passo muito bom e concreto, e que inclusive seria mais barato para a própria prefeitura do que gastar com carne, já que carne é mais caro.
E, além disso, passa por esse processo de conscientização. Então, eu acho que se a gente está pensando nas nossas propostas de governo, é bom pensar nessa linhagem. Outra coisa seria nos próprios equipamentos da prefeitura. Né? Se a gente está pensando, por exemplo, em uma transição energética, e os equipamentos da minha prefeitura, públicos mesmo, ainda não estão, por exemplo, com uma energia solar, por que não pensar numa forma de financiar essa transição, por exemplo? Né? Nos próprios equipamentos, nas secretarias, na prefeitura, nas câmaras, na Câmara Municipal, etc., de cada prefeitura. Né? Eu acho que já é um bom passo. E, além disso, pensar também, claro, cada município tem a sua vivência econômica, é claro que a gente precisa compreender aquilo que é uma adaptabilidade para cada realidade, mas por que não pensar, por exemplo, num próprio financiamento de parte desse investimento que é feito de energia solar para algumas pessoas, por exemplo? Né? Sobretudo se a gente está pensando aí nas pessoas que são atendidas pelo CRAS, que não conseguiriam pagar por uma energia renovável, aquelas que estão por exemplo, da Minha Casa Minha Vida, então pensar talvez uma campanha entre a prefeitura e o governo, ou até mesmo com o governo federal, agora que o PDT está na base do governo federal, então a gente pode pensar nisso, justamente para usar aquilo que for digamos que mais fácil, porque estaremos nesse governo, né? Então, aqueles que conseguirem, enquanto prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, podem com certeza auxiliar nesse processo. É isso, pessoal. Bom, Renzo, boa contribuição. É evidente, eu fico aqui provocado a comentar as coisas, mas não farei isso. Acontece que aí que está. Vou dar uma liberdade, porque também é algo vivido, não é proposta aleatória. Nós chegamos a uma região de 29 municípios, com 70% da alimentação escolar de produção local e 31% orgânica. Inclusive com lei municipal, que tem que ser orgânica na merenda escolar, porque funciona até hoje. Isso deu uma movimentação na economia local, criou toda uma linha de cultivar a saúde pelo alimento, que teu alimento é tua saúde teu alimento. Então, eu diria aí, nós já estamos entrando nas novas economias. Muito boa a sua contribuição e várias outras que você colocou, e a gente aqui recebe com satisfação. Vamos para frente, que nós temos o Vinícius. O Vinícius, ele é participante aqui da equipe da Fundação, mas, ao mesmo tempo, também é um crítico e é um transformador. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu estou aqui junto com o Nelton. Vou fazer essa inserção aí, essa contribuição, né, por meio do computador dele também. Vi que o Anderson também chegou aí. Boa noite também, o Anderson, companheiro aqui de Brasília. Eu queria fazer uma contribuição nessa questão da alimentação vegetariana vegana. Já 2 companheiros citaram sobre essa opção, e vamos ter também o GT, Segurança Alimentar, Agricultura e Acesso à Terra, no dia de amanhã, e a gente vai poder estar discutindo esse tema também. Então, todos estejam super convidados também a fazer essas contribuições, porque uma das coisas que o Dr. Manuel também pede, essa atualização do trabalhismo que a gente está fazendo com nossas teses, nossas propostas, a gente trabalhar essa interdisciplinaridade. E a gente tem feito essa conexão, e imagino que o GT de meio ambiente é o que maior tem potencial da gente trabalhar a interdisciplinaridade com gestores. Temos GT também ocorrendo simultaneamente agora dos gestores de governança trabalhista, né, e cidades sustentáveis, e vamos ter amanhã também esse GT de segurança alimentar. Eu acho que é importante trazer esse tema. A segurança vegetariana e vegana não é para coibir pessoas, mas para poder dar o exemplo também e incentivá-las. Porque deixa eu fazer uma pergunta, Vinícius. Deixa eu
gestores e governança trabalhista vai ser amanhã também? Tá sendo hoje, simultaneamente. Tá, tudo bem. Tá sendo transmitido agora também, junto com esse. A alimentação vegetariana e vegana, eu vou falar rapidamente, que é primeiro uma busca de paz interior, alguns vão dizer que porque você entender o seu corpo também, você entender quais alimentos você está ingerindo, quais substâncias você está colocando dentro do seu corpo, e que isso tem uma implicação direta na sua saúde. A segunda é uma paz com o meio ambiente. A gente sabe que a plantação de gado hoje tomam 2/3 das áreas agricultáveis do mundo. Isso significa vastas áreas de pasto sendo degradadas para vastas áreas de natureza sendo degradadas para cultivo de pasto. E o terceiro é também para a questão do direito animal, né? Então, é interessante a gente fazer essa reflexão. A gente quer, né, dentro dessa luta, incentivar as pessoas a refletirem, não para adotarem 100%, mas para poder fazer uma reflexão de, talvez, uma redução, uma moderação do consumo. Então, essa é a minha contribuição. E vocês estão todos convidados para o GT de amanhã, Segurança Alimentar. Bom, eu vejo que nós temos muitas questões, e em seguida vou passar para o outro inscrito, mas faço aqui um destaque. O nosso GT tem essa, eu diria assim, abrangência, a expressividade, de trazer ainda de maneira mais forte, mas está bem compreendido, né, pelo Manuel Dias, pela direção do PDT, está aí o André Menegotto conosco, que eu quero homenageá-lo, que é uma das principais figuras do PDT brasileiro, de dizer quanto que a gente não dá mais para imaginar que gestão pedetista, que um vereadora do PDT tenha uma visão segmentada, fragmentada, separativista. Por quê? Porque tudo está interconectado, interdependente. Não é possível a gente manter aquilo que foi essa fragmentação que nos levou a ter o que temos hoje. A gente não consegue perceber, a maioria do cidadão não consegue perceber que há uma interdependência entre todas as crises, mas há uma interdependência, por exemplo, na solução das crises. Não vou nem entrar em detalhe agora, mas é um assunto que tem que estar numa proposta transformadora como nós precisamos desenvolver. O próximo é Luizão Cruz, por gentileza. Boa noite, companheiras e companheiros. Só um ponto, o e-mail que eu recebi com o link era que este era o GT de Governança, Desenvolvimento Sustentável, Inovação e Sustentabilidade. Agora vocês estão dizendo que esse é o outro GT? Não, é que, na verdade, nós temos, quem sabe, aí houve eu não digo, não é confusão, não, mas a questão da sustentabilidade, ela tem que estar em todos os GTs. Então, certo. Mas é que nós temos, e é o professor que coordena o Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, nós temos um GT que exatamente está ligado à questão de governança, né? Em que, além de governança, tem também, evidentemente, a questão da própria sustentabilidade. Então, é para a gente ter um pouco a ideia de que o próprio Centro de Formação de Gestores pensa e compreende que está tudo interconectado, interdependente, que é preciso essa visão sistêmica, essa abordagem, portanto, holística, e por isso a gente podia dizer, conforme até o Friedrich Capra nos ensina, de que onde a vida é a rede, onde há vida, há rede. Ou a sabedoria, né, ancestral, de que nós não somos a teia, nós somos fios de uma teia da vida. Alguns se acham até a teia, né, tudo poderoso.
Nós somos fios tênues de uma teia da vida. Outro fio é o vizinho, é a vizinha, é a água, é a comida, é o ar, é o sol. Nós somos fios apenas de uma extraordinária teia da vida. Então, não leve em conta, porque estando lá ou estando aqui, nós temos que trazer essas temáticas num diálogo de complementariedade, de interdependência. Vai ser Perfeito. Luizão, estamos juntos. Perfeito, porque a minha fala é justamente nessa direção. Falou-se da água, e eu queria comentar um ponto. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, onde nós temos 5.000 quilômetros de córregos, nascentes e cursos de água enterrados, porque eles foram canalizados ao longo do tempo, e, pasmem vocês, não é água que passa nesses córregos, é esgoto. Nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo a questão da privatização da água, um estado onde já foi privatizada a energia elétrica. A minha fala é no sentido de planejamento, a falta de planejamento territorial nas nossas cidades. E aí, quando eu falo disso, eu não falo só de um planejamento urbano, mas um planejamento territorial no sentido de entender exatamente como que cada município como cada localidade as suas condições, quem são as pessoas, os problemas locais, como os problemas locais se conectam com os problemas estaduais, os problemas nacionais e os problemas do planeta. E entender os territórios localmente e suas pessoas, quem são as pessoas do território, é entender o problema mais perto do coração, mais perto das soluções, porque muitas vezes nas nossas cidades são planejadas soluções que vêm de fora, de outros lugares. Não se pensa naquelas soluções que já estão além do território, são aqueles conhecimentos, aqueles saberes locais. E esses saberes locais, eles passam, por exemplo, alguns comentaram aqui da alimentação na escola, a gente precisa lembrar da agricultura familiar, que pode ser levada para as escolas, para os bandejões das universidades públicas, a gente pode falar da permacultura, a gente pode falar das roças de coivara pelos quilombos que tem afora no Brasil, que são pontos de produção agrícola que funcionam muito bem em conjunto com o meio, né? Fala-se muito do meio ambiente, mas eles também falam do meio onde a gente vive. Então, é um pouco disso que eu acho que passa a questão da cidade, a questão de entender o território e esse planejamento de território como um todo, lembrando de pessoas, lembrando dos animais, porque a gente eu tenho ouvido muito falar de cidades sustentáveis. Aqui em São Paulo, acabaram de lançar essa semana um bairro sustentável que vão construir, ao lado da maior favela da cidade, né, uma das maiores favelas da cidade, que é a favela de Paraisópolis, que moram perto de 1 milhão de pessoas, e eles vão construir um bairro sustentável com torres de 126 metros de altura, com apartamentos de 5 milhões de reais, com tudo que tem, com calçadas, com questões de bicicletas, e eles estão dizendo que vai ser a primeira cidade, o primeiro bairro sustentável do Brasil, aquela coisa toda. Mas eles não estão dando a mínima. É simplesmente uma exploração do território sem entender o que está de fato na cidade. E eu falo muito de São Paulo porque quando você anda pelo Brasil, é o que você encontra. Aqueles bairros do Minha Casa Minha Vida, em cidades do interior, em que eles são desconectados do município. Eles são fazendas que foram transformadas no bairro novo e não tem nenhuma ligação, são apenas só um bairro novo, sem pensar em escola, sem pensar em transporte público. Então, eu penso que numa governança trabalhista, né, pensando na sustentabilidade do Brasil, pensando num país melhor, pensando num sul global melhor, pensando num planeta melhor, em tudo que está acontecendo em termos de meio ambiente no mundo, ele passa por entendermos e começarmos a fazer a mudança localmente. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Bom, Luizão, eu quero agradecer a sua contribuição e, evidente, mostra que nós temos que captar bem essas observações que estão tendo hoje, com as que vão ainda acontecer, e fica aquilo que disse agora, com mais uma lembrança,
de que, se houver vontade mesmo na região de São Paulo, Estado, não sei se o Iberê está participando, que é um grande companheiro do ecotrabalhismo, mas eu diria assim, a possibilidade de, quem sabe, fazer até um desdobramento por uma virtual, uma live, especialmente sobre a questão da sustentabilidade, e aí pegar mais participações de várias regiões do próprio Estado, né? Porque é uma forma que nós temos de compreender que o Congresso, ele é um congresso do PDT, mas é um congresso de pensamento e de ação em torno de um Brasil para todos e melhor, de qualidade digna. E mais do que isso, nós temos que fazer com que tenhamos o antes do Congresso, durante o Congresso e o pós-Congresso. Nós temos que fazer outras reuniões como esta e outras reuniões, sejam estaduais ou micro-regionais, pós-Congresso, para trazer daí algo que já é mais direcional no que diz respeito ao que foi aprovado. Então, fica aqui também essa sugestão. E gostei muito de a gente estar recebendo aí contribuições riquíssimas. Mas vamos em seguida, quem está inscrito é... O que falou onde? Então, deixa eu te dar uma... Você perguntou do Iberia. O Iberia está no grupo de amanhã, mas ele está nesse grupo também. Eu coloquei hoje o Google Meet para ele estar aqui hoje. Botei na página nacional, mas, pelo visto, ele não compareceu. Mas tudo bem, tá? Fica tranquilo. Amanhã eu acho que ele vai estar, certo? Nós temos a nova inscrição do Renzo. Deixa eu perguntar, alguém que daríamos preferência ainda que não falou? Se tiver alguém inscrito, queira se inscrever, mas também podemos ir e voltar, porque a questão nossa aqui é aberta e fértil para receber contribuições. Se não, vamos lá para ganhar tempo. O Renzo novamente, por favor, Renzo. Obrigado, companheiro. A outra questão que eu queria trazer, que eu acho que é importante, é em relação a recurso hídrico, justamente, eu lembrei agora, justamente por causa da fala do Luizão, que eu acho importante, pensar a gestão do recurso hídrico em relação à soberania nacional. Isso me preocupa muito, por causa dessa questão da transição energética, como, enquanto hoje o principal recurso debatido e que provoca guerras, etc., é o petróleo, né? São aqueles que são de base de combustíveis fósseis, daqui a não muito tempo, na verdade, em médio prazo, talvez, o maior recurso em disputa será justamente a água, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil tem 2 dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani e o maior aquífero do mundo, no caso, o aquífero de Alter do Chão, que fica aqui no Pará. E nós sabemos muito bem daquilo que é o olhar estrangeiro, o olhar que sempre esteve sobre o Brasil, que é marcado na história desse país, que é um país explorado, que é o olhar do imperialista, né? Então, em 2021, não sei se alguém aqui já viu, mas uma palestra que a Kamala Harris, a atual vice-presidente dos Estados Unidos, falou justamente sobre isso, como daqui a pouco tempo os países já não estarão em guerra por causa de petróleo, mas estarão em guerra por causa de água. E aí a gestão hídrica, nesse espaço, sobretudo o espaço da Amazônia, que é um espaço que hoje a gente está enfrentando um problema enorme, porque depois de quatro anos do governo Bolsonaro, a gente está sem controle dessa terra, então está tomada pelo narcotráfico, está tomada por grileiro que está tomando terra pública, estão ocupando terras indígenas, estão ocupando terras quilombolas e tradicionais. Então, na verdade, eu só vejo como a gente está à mercê desses fascínoros e de que, na verdade, pouco controle há sobre esses recursos. Então, na verdade, o que eu queria trazer para debate era justamente que tipo de estratégia a gente poderia pensar enquanto partido, enquanto movimento, para as nossas propostas das nossas gestões municipais, como é que a gente vai pensar a gestão desse recurso de uma forma
que respeite a soberania nacional, que a gente possa proteger os nossos recursos, evidentemente tratando muito bem o nosso meio ambiente, mas também cuidando da nossa gente, né? É isso. Olha, eu sou obrigado até a aduzir aí quanto que o Renzo trouxe uma questão que eu diria assim é sagrado para o PDT. Falou em soberania nacional, em libertação da nação, de compreensão do que significa, portanto, nós temos um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, autônomo, né, que é a essência da própria soberania, de dizer que essa é uma questão que nós, inclusive, temos conversado. Digo aqui que o André Menegotto está conosco acompanhando, Manuel Dias também nós já dialogamos, e um dos temas que a gente quer trazer, não agora para o Congresso só, porque vamos ter dentro do Congresso, está explicitado a questão da soberania. Esse assunto, de novo, em nenhum momento o PDT vai perder isso, porque é do seu DNA. O PDT, portanto, é o partido que mais pode falar, porque é o partido que mais buscou construir mecanismos mais libertadores. Tanto é verdade que os grandes golpes que nós tivemos no Brasil foi contra quem? Então, nós temos, eu diria assim, com algo de raiz essa questão emancipatória, libertadora. E aí eu quero dizer que fica aqui um adendo que eu pedi até agora já para o Alan aí anotar, Renzo, que nós temos que construir dentro do PDT, porque isso já está discutido, nós já temos tratado, é sobre geopolítica da água. Porque se nós não percebermos que o que é que acontece no mundo é um jogo geopolítico, geoeconômico, geominerário, e, evidentemente, aí os interesses se sobrepõem à democracia, se sobrepõem ao interesse popular nacional, se sobrepõe a tudo. Então, este é um jogo que, inclusive, do que você coloca, nós não precisamos esperar mais, não. O que já está acontecendo com determinadas áreas já consagradas de água mineral, que já estão nas mãos de multinacionais, é a mesma prática, é a mesma forma, de forma direta ou indireta, eles vão tomando conta. Entre aspas, vão comprando ou vão se adonando. E, evidentemente, isso transforma-se em enclaves dentro de um país. E é o que disse eu não quero citar o nome, mas tem aí uma grande indústria de carro elétrico, e aí vem a geopolítica por causa do lítio, que disse que tinha que invadir a Colômbia. Onde é que se viu a Colômbia querer ter, entre aspas, uma Petrobras do lítio, que é isso que estava se buscando com Evo Morales, uma grande estatal que estão trabalhando sobre essa questão para ter o interesse boliviano, do povo da Bolívia, em primeiro lugar. Então, voltando à nossa questão, isso se liga, portanto, ao minério, isso se liga à questão da água, isso liga-se à questão da Petrobras, isso se liga a todas essas grandes questões. Por isso, eu diria assim, é um assunto que nós temos que ter obrigação de compreender que a sustentabilidade, sob a ótica que nós também defendemos e abraçamos, é a questão da autonomia dos povos, mas significa, portanto, nós também termos aquele ensinamento clássico, como Darcy Ribeiro deixa aqui a provocação. Isso eu ouvi dele algumas vezes, de que a diferença que nós temos entre as sociedades, dizia o Darcy Ribeiro, está entre aquelas sociedades que consomem sementes e as que produzem sementes. As que produzem sementes sempre vão ter produtos, e as que mais consomem produtos sempre vão depender dos outros. Então, em todas as áreas, essa expressão tem que ser aplicada e adaptada. Por isso, sem ser xenófobo, é preciso ser nacionalista, desenvolvimentista, sustentável, saudável, e aí a grandeza de uma pátria livre e soberana. Mas quem é inscrito? Não. Bom, gente,
Eu vou aqui agora tomar liberdade de pedir aos que estão nos acompanhando que não esqueçam de visitar a plataforma, de não só fazer sua inscrição, a opção para os grupos que vão estar ou para o grupo que vão estar, mas também essa possibilidade de contribuir para ter alguma atividade à distância remota como esta, na sua região, no seu município ou no seu estado. Eu diria assim, o Brizola aterriza toda hora entre nós. Quando ele nos dizia, quando presidia a Fundação Alberto Pasqualini, e convivi bastante com o Brizola, porque ainda a sede da Fundação era no Rio, e ele dizia aquilo que todos nós sabemos, mas não podemos cansar de repetir. Temos que inundar esse país de consciências esclarecidas. E aí que está a questão, né? Se não trocar o chip, é difícil. Por isso, quando falou, ontem ainda na conversa que tive com o André da educação, são novos padrões de sensibilidade, são novos padrões de consciência. Isso está diretamente ligado a esse pilar que falei, que é o da transformação. Portanto, um prefeito, um vereador, uma vereadora, uma liderança pedetista em qualquer lugar, ele tem que ser um agente transformador. E, para isso, ele tem que trabalhar com muitos dados, muitas informações, com muita habilitação e criar núcleos de base, fazer com que os núcleos de base, cada um seja uma escola política, pode depois, lá no final, ser até um espaço eleitoral, mas o núcleo de base, acima de tudo, é o processo orgânico de você construir sujeitos da sua história. Né? Como é que é? Temos mais 2 inscritos. Tem mais 2 inscritos. Eu estou aqui, mas já ia quase que para o final. Eu estou pedindo que o nosso Vinícius, que é o controlador do tempo, nos controla, mas a Bárbara está inscrita. Isso. Bárbara, com prazer, advogada, pelo que eu vi aqui na anotação. Boa noite a todas e todos. Sou Bárbara Ewers. Primeira vez que eu participo de um processo político diretamente, assim, e me filiando a um partido. Nunca é tarde. E eu estou muito impactada com o trabalho do PDT. Minha avó, todo mundo na família tinha que ser brizolista. Eu cresci, né, esse núcleo, né, com a minha avó sempre falando e sempre ouvindo Brizola, enfim, isso aí está me trazendo memórias afetivas assim, maravilhosas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito regionalismo, né? Cada região acontece uma coisa, em Bangu ou é muito quente ou é muito frio, nas comunidades, né, o poder público não consegue fazer tanto trabalho, mas eu trabalho em algumas comunidades, eu vejo que o próprio grupo, né, da comunidade, ele consegue fazer os projetos. Na Serrinha, por exemplo, conseguiram implementar um projeto de coleta de lixo, não só a coleta, mas também fazendo a reciclagem daquele lixo e a conscientização, a limpeza, né? Então, assim, nós temos esses problemas. Cada região é de uma forma. Isso daí também é um ponto que dificulta, né, a gente fazer um trabalho tão, assim, macro, né? Tem que ser bem micro e bem local para cada região. Agora, eu queria também trazer uma outra dúvida. Essas inscrições de propostas, pode ser apresentado também projetos específicos? Sim, acho que sim, em formato de proposta, sim. Com certeza, porque, veja, a gente tem que ter também aqui a percepção de que nós vamos construir, evidentemente, conclusões do Congresso. E dentro das conclusões, por certo, nós vamos ter espaços diferentes, como, por exemplo, provavelmente vamos ter a carta do evento, a carta do Congresso. Depois nós vamos ter os anais do Congresso e com uma ampla divulgação das decisões que o Congresso alcançou.
mas isso não implica ter anexos de projetos que venham da criatividade de várias partes do Brasil. Eu lembro bem que eu participei ativamente quando foi feito o último Projeto Brasil, para a candidatura do Brizola, um dos projetos da campanha dele em 94, nós chegamos a ter 22 mil contribuições no Brasil. Claro, começou um ano antes, e reunimos mais de 4 mil pessoas no Rio Centro durante quase 3 dias. Foi um grande congresso. Então, o PDT também tem esse lastro de várias decisões nesses congressos anteriores. Isso tudo está disponível. E, além disso, agora, a sua contribuição também é importante, esse espaço, por quê? Porque uma das coisas que também nós vamos ter, eu tenho sido um dos principais difusores disso, mas também agora já faz parte do próprio Observatório de Sustentabilidade, que vai ser lançado no Congresso, das boas práticas. Então, as boas práticas muitas vezes nascem do quê? Desses projetos locais, microrregionais, desses saberes, dessa convivência entre os diferentes saberes, os diálogos de saberes, e essas propostas como pode vir aí, Bárbara, dessa sua área. E eu quero concluir para dizer de que é uma das razões que nós também estamos divulgando a exaustão, porque nós temos de boas práticas na área da sustentabilidade, por exemplo, dentro de gestões do PDT. Seja lá em Sobral, que não é só, em primeiro lugar, em educação, que isso é fantástico, mas é também considerada hoje uma das cidades que mais tem projetos, não só de infraestrutura sustentável, como de gestão sustentável, com premiação recebida. Ou a de Niterói, que também ainda, há pouco tempo atrás, recebeu, do ano de 2023, o título de Cidades Sustentáveis reconhecido pela Plataforma Brasileira de Cidades Sustentáveis, que é uma escolha que é feita todo ano com muito critério. E Niterói tem várias experiências bem-sucedidas, tem até a educação climática, Fundo do Clima, tem um trabalho extraordinário, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que também vão estar disponibilizados nos nossos arquivos, porque a gente pretende fazer do Congresso também, não um arquivo morto, é o contrário, a memória viva para continuar sendo fonte de inspiração, tá bem? Tem mais alguém? Claudinei. Não, o Anderson Fogo. Ah, Anderson, por favor, agora que eu vi aqui. Boa noite a todos, aos participantes aí. Anderson Fogo, Brasília. Sou assistente social, com formação, especialização, pós-graduação em políticas de assistência social também, né? Consultor também na área. O tema, né, são bem amplos, né? Desenvolvimento sustentável, aí, cidades, né, inteligentes, enfim, como alguns pares já colocaram aí, é o desafio, né, para as gestões municipais e para o próprio país mesmo também, né? São temas bem pertinentes, bem importantes. Agora, só que a gente também não pode, né, romantizar as questões, né? Nós vivemos um país com as dimensões regionais, extensão territorial que nós temos, com mais de 215 milhões de habitantes, com certeza, apesar do censo ter dado um número um pouco abaixo, e as diferenças, né, sociais que estão na cidade são muito grandes, comparando sul, sudeste, norte, nordeste, enfim. Programas, políticas e projetos, né, políticas públicas, a gente vê que realmente são deficitárias nas cidades. Agora mesmo aí o próprio Luizão de São Paulo colocou, quer dizer, uma situação cidade sustentável, né, do lado de Paraisópolis, quer dizer, um bairro sustentável, um condomínio sustentável. E como é que esses condomínios sustentáveis, como é que esse bairro sustentável não chegou em Paraisópolis? Como é que o desenvolvimento sustentável ou tecnológico não chega na maior favela do Brasil, que hoje está aqui na capital federal, no Sol Nascente? Né? Como é que não chega no Nordeste brasileiro? Então, são temas que nós temos que discutir e temos que ter um programa de fato, né? Que o partido tenha um programa de fato para isso, com especialistas, com pessoas estudando e dizendo o como fazer e por que fazer isso. Né? Então, eu creio que os desafios são grandes, com certeza, para os gestores municipais, mas a gente está vendo aí, né, a questão do clima,
Sou natural do Rio Grande do Sul, né? Estou acompanhando daqui em Brasília toda a situação lá em Porto Alegre, tenho familiares, minha família toda praticamente lá, né? Graças a Deus ninguém teve nenhuma situação, mas tive amigos, pessoas, ex-colegas que tiveram perda total nas suas casas, enfim, e isso já é uma coisa avisada, já era uma coisa premeditada. Apesar dos intempéries, né, de natureza, mas há coisas que antecedem a isso, que podem ser imediatos. Por exemplo, os dados saíram hoje na imprensa aí, que Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, a gestão de Porto Alegre não destinou nenhum recurso público para o ano passado de prevenção a desastres de calamidades públicas. Senadores, somente uma senadora destinou recursos para calamidades públicas. Então, nós temos um problema, então nós temos que saber de que, de fato, nós estamos falando, né? Se é só da natureza ou tem uma interferência humana nesse processo, com certeza, né? Eu tenho 53, quase 53 anos, me criei ouvindo sempre que obra embaixo da terra não dá voto. Não sei quem mais ouviu isso, mas eu ouvi muito isso, né? Parece que o saneamento básico era para dar voto. Se nós temos esse país com 35 milhões de pessoas sem saneamento básico, como é que nós vamos desenvolver sustentavelmente uma cidade? Então, são pontos que eu coloco aqui de uma maneira, né, muito tranquila, para que fique aí na cabeça dos pares, né, e a gente pensar e refletir de que proposta, que programa que o partido tem que ter para esses temas que estão latentes e que não tem mais volta, Ou vai ou não se vai, né? Principalmente também a questão das habitações de interesse social, né? Quais são os programas para além de interesse social? De fato, como é que uma pessoa em situação de rua vai acessar os programas? Nós temos que rever isso, essa questão de subsídios, quer dizer, a pessoa tem que ter um dinheiro que ela não vai adquirir uma casa própria, não vai. Então, que programas estão sendo feitos de fato? Se é um programa habitacional de interesse social, o Estado tem que estar coberto nisso. Como é que uma pessoa em situação de rua vai estar acessando um programa de crédito numa Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, ou um banco privado? Então, são temas que, de fato, emergem uma discussão maior, né? Não vai ser o tempo aqui que a gente vai conseguir esgotar, e nem é para se esgotar mesmo, né? Mas é para que a gente possa refletir aí um pouquinho mais sobre isso, né? Vou estar dando as minhas contribuições, com certeza, ao longo do caminho aí. Obrigado pelo espaço. Muito bem, Anderson. Eu quero fazer rapidamente 2 observações ainda nessa linha, para a gente poder, ao mesmo tempo, trazer quanto que a gente precisa nos reunir mais para discutir o que fazer. Porque eu, evidentemente, há muito tempo, já fiz várias opções na vida, e fui constituinte, fui secretário de Estado, inclusive na área ambiental, energia, meio ambiente, saneamento, tudo isso, com 29 anos, no Paraná, e várias outras experiências, inclusive a última que eu fui diretor da Itaipu e criamos um programa Cultivando Água Boa, que não estou falando para exaltação, mas acabou recebendo o prêmio de melhor gestão da água com participação social do planeta em 2015. Mas não estou dizendo isso, eu estou só dizendo o seguinte, que eu queria entrar no seguinte: a grande questão hoje, nossa, é muito mais essa capacidade que precisa ter a liderança, seja a liderança lá do bairro, seja a liderança na escola, na universidade, ou a liderança no Poder Legislativo, ou no Poder Executivo, nós precisamos cada vez mais ter multiplicadores, lideranças sustentáveis, que tenham a capacidade de articular as forças da sociedade. Porque eu quero dizer com toda sinceridade, quando eu falei antes das boas práticas, vou citar esse exemplo que eu gosto muito, porque, por exemplo, e é algo que a gente tem que refletir, lá no Nordeste, o município de Sobral, há mais de uma década atrás, ele estava no lugar de 1366, desculpe, entre os municípios. Tinha 1.365 municípios que estavam à frente de Sobral na educação. Em 10, 11 anos, eles foram para primeiro lugar e até agora não perderam o primeiro lugar. É porque está no Nordeste ou porque está lá no Sul? Não, a questão não é essa. É que essa determinação
planejada do que fazer e ter continuidade, é porque, em primeiro lugar, se ganhou a sociedade para fazer isso, porque senão a sociedade, a primeira, não dá bola. Se o novo prefeito mudar, se ele rasga aquilo que vinha sendo feito, se ele troca de nome, se ele abandona uma proposta boa, porque não mexeu e não internalizou na sociedade. Então, eu diria assim, olha quanto que a democracia direta, participativa, os núcleos de base, esse processo formativo precisa acontecer. Comunidades de aprendizagem. Por isso, o nosso trabalho é um trabalho muito intenso. Cada vez que eu falo de Sobral, eu fico pensando, caramba, mas 165 municípios estavam à frente. Em 11 anos, eles mudaram como ninguém podia imaginar. Hoje são reconhecidos mundialmente. É como se o Brizola estivesse presente e fazendo o que ele fez no Rio Grande do Sul na década de 50. 6.000 escolas, até hoje nenhum governo bateu esse recorde. Ou quando ele vai para o Rio de Janeiro, com Darcy Ribeiro, com Niemeyer e etc., cria a escola de tempo integral, quer dizer, a escola integral de tempo integral, combatida, e que depois teve prefeito que veio e destruiu em 4 anos boa parte disso. Por quê? Porque a própria sociedade não tinha percebido. E aí ela nem lutou para manter. Então, eu quero... Por que estou dizendo isso? Porque o próprio Anderson me propiciou muito isso, até pela função que ele tem, né, e como assistente social e atividades similares, de dizer que eu também vivi essa experiência recentemente, dentro do trabalho que fizemos, porque eram 29 municípios totalmente diferentes, a metade era diferente da outra metade, de outra formação, inclusive de colonização. E aí você foi vendo que o processo era mais importante que o produto. Vou dar um exemplo pequeno. Em 29 municípios, nós chegamos a ter 1.700 quilômetros de mata ciliar recompondo com árvores à margem dos pequenos rios, sem uma ação em juízo, sem um protesto, sem um pedido de indenização. Isso permitiu você ter, por exemplo, se você quisesse ligar, 1.700 quilômetros, imagina, se colocasse em linha reta o que foi reflorestado na margem dos pequenos rios. E por que não teve nenhuma reclamação numa região que grande parte é de pequena propriedade? Por quê? Porque antes de fazer a mata ciliar, você teve convencimento, você teve reuniões de sensibilização. Por isso, um prefeito tem coisas que ele precisa fazer que é muito mais mover e comover desde que ele esteja movido e comovido. E que ele possa fazer a sua equipe ser comovida e mover e comover. E fazer com que seja um articulador das forças da sociedade. É por isso que a gente tem muita riqueza do PDT, está abrindo-se para esse tipo de debate, que já vem fazendo há tanto tempo, mas de querer ter gestores que tenham essa marca, um jeito de ser governo local do PDT, de um jeito de ser vereador, vereadora do PDT. Porque senão você cai na mesmice, por isso que eu coloquei com muito destaque, eu não fiquei na adaptação e mitigação, que 90% só fala nisso. É agregar transformação. É agregar o processo transformador. E o processo transformador também é um processo cultural profundo, porque a maior transformação que possa haver num ser humano e na própria sociedade, de modo geral, é processo de cultura. É a cultura, por exemplo, de bem-estar, é a cultura do alimento saudável, do ar saudável, da água boa, é a cultura da coletividade, do coletivo, da comunidade, do comunitário, do cooperativismo, da solidariedade, da fraternidade, das novas economias. Por exemplo, como é que nós vamos resolver esse Brasil? Tem alguma possibilidade de resolver o problema no Brasil do lixo? Do jeito que se faz? Eu acabei, por uma razão muito pessoal, passar alguns dias nos Estados Unidos rapidamente. Eu fiquei desesperado, cara. Você vai tomar o café da manhã, você fica com vergonha de você mesmo.
E não tem saída, você tem que entrar naquela. Vou dar um exemplo para vocês que é grotesco. Você vai tomar o café da manhã, aí você tem um, dois, três pires e pratos de isopor ou de plástico, copos de plástico. Aí você tem garfo de plástico. Aí você tem o café, um copo ainda era de papel, menos complicado, mas tal, papelão. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só que na hora que você terminava de comer a banana, ou a maçã, ou qualquer fruta, tudo aquilo que eu falei, resto do café, o prato, o guardanapo, a casca da banana, não sei o que lá do queijo, o resto que ficou naquele invólucro que tinha, por exemplo, goiabada, seja o que for, tudo ia para o mesmo lugar. Aí, quer dizer, um país que é o país campeão em consumismo, que é uma doença. Que se o mundo hoje fosse utilizar o mesmo padrão dos Estados Unidos, nesse momento, precisava 4 novos planetas Terra. 4. Não existe. Então, é um padrão insustentável. É um padrão doentio. É a doença do consumismo. Pois bem, quando eu disse, mas aí eu tentei, mas não tem como. Quer dizer, o orgânico, o sólido, vai tudo para o mesmo tonel, aí vem e tal. Por quê? Porque eles vão incinerar. Provavelmente é isso, claro, eu já sabia que era isso, mas eu estou dizendo que nem todos. Mas, cara, quando nós estamos falando que a necessidade fundamental é de novas economias, de novas energias, do que significa o lixo orgânico se transformar em adubo, em compostagem, conectado com a agricultura familiar, conectado com a creche, conectado com a escola, com a alimentação saudável, com o restaurante popular, conectado com o pequeno produtor, conectado com a inclusão, com a questão mais de justiça ambiental, tudo isso. O sujeito coloca tudo no mesmo balaio. Aí não separa para reciclar, reutilizar, reaproveitar, como se a natureza fosse um baú cheio de tesouro infindável. E a natureza está dizendo todo dia para nós, mudem, eu não aguento mais. O padrão de produção e consumo que vocês estão atualizando está me matando. E tudo isso que nós estamos vendo agora, na natureza não existe castigo, gente. Na natureza existe consequência. A natureza existe consequência. E consequência significa você ter novos valores. A ética do cuidado, do cuidar. Agora, só cuida quem ama. Quem ama uma nascente, cuidará da nascente. Quem ama a água, cuidará da água e compreenderá a sua grandeza nas suas dimensões gigantescas que tem a água. Mais de 10, 15 dimensões, inclusive a sagrada, mas é da essencialidade. Ninguém vive sem ela, por isso não é mercadoria, não pode ser. Mas em São Paulo querem ser, em vários lugares querem que ela seja mercadoria. Então, por isso a gente precisa ter percepção de quanto que nós temos que ter essa questão transformadora. A Mauri também escreveu ali, a Mauri Pessoa. A Mauri Pessoa. Estamos chegando perto do final. A Mauri está presente ainda? A Mauri está se ajeitando. Bem-vindo, Mauri. Tranquilo. Eu havia antes observado que a Bárbara não tinha no início falado, mas na fala ela falou que era do Rio de Janeiro, então estamos atendidos. Falou, Mauri. Talvez seja o microfone. Agora sim. Agora sim. Ouvem? Tá. Ouvimos. Eu estou aqui no trabalho circulando, então tá uma confusão. É como o Anderson disse, Neuton, é um tema vasto e a gente vai falando e vai conseguindo puxar coisa e você vai tentando fazer um resumo e deixa a gente mais impressionado com a magnitude dos problemas que nós temos aí em frente. Essa questão da água, por exemplo, é algo assustador o que está ocorrendo. Se eu não estou enganado, a Zumira, que é aqui de Brasília, né, falou do Cerrado Seu Berço das Águas. E aqui a gente tem águas emendadas, onde as 3 grandes bacias nascem, e se a gente passar por lá, o descuidado com que aquilo
está sendo tratado, as invasões de áreas que vão acabar danificando aquilo ali, e o pessoal não percebe o risco que é impedir a maior parte do país sem água. Porque se aquilo for impedido, for, enfim, destruído, esse aquífero acaba. Não tem como chegar nem para o lado do São Francisco, nem para o Rio da Prata, nem para a Amazônia. Tudo vai para o brejo. Eu acho que essa chamada que você faz para o nosso partido, ela é fundamental. Né? A gente está vendo essa situação climática trazendo um horror, como está acontecendo agora no sul do país, não é? E que, por outro lado, os projetos de lei que saem de boa parte dos parlamentares do Rio Grande do Sul são relativizando enormemente todas as precauções ambientais. E não queria nem entrar nesse assunto, mas eu acho que o capitalismo é um sistema sem ética. Pelo fato de buscarem apenas o lucro, transforma tudo em commodity e paciência. Paciência que morra gente por aí, né? De sede, de calor. Né? Quer dizer, aqui em Brasília nós estamos alterando a plantação agrícola porque as chuvas mudaram de data. E aí tem uma coisa terrível. A natureza, ela não reclama do que se faz com ela, não, mas ela se vinga. E se vinga de maneira muito drástica, né? Nós já passamos por situações aqui em Brasília complicadas há pouquíssimos meses. Os laboratórios da UNB foram invadidos por água e, pura e simplesmente, perdeu-se pesquisas de 20 anos. Isso sem pensar nos dissabores que causou, as pessoas que perderam seus bens. Mas quando a gente pensa que uma das universidades mais importantes do país perdeu um conjunto de pesquisa de mais de 20 anos, é terrível a perda disso. Quantos anos nós precisaremos para recuperar esse conhecimento acumulado? É muito alvissareiro essa proposta desses grupos de trabalho que estão colocados para orientar o nosso partido para que a gente volte a ter protagonismo no desenvolvimento desse país e de forma sustentável e saudável. Né? Eu quero te parabenizar pela primeira coisa. Infelizmente, eu não pude participar, porque ainda estou no trabalho e andando para um lado e para o outro. Nem sempre vem a minha cara, mas estou pronto para estar na próxima live discutindo e cooperando com os companheiros envolvidos nesse tema. Amaury, muito obrigado, contribuição boa, e vamos dar sequência sim. Nós temos que... a grande questão que se faz é que a gente não pode mais trabalhar para e por eventos. Faz um evento e aí daqui a pouco essa ação espasmódica, né, de repente agora vai. Aí passa mais 6 meses, agora vai de novo. Quer dizer, a continuidade é a essência, porque que se chama processo e não produto. Isso. O processo seguramente é, em grande parte, mais importante que o produto. Um bom processo. E temos que persistir. Persistir e ter também habilidade, capacitação e investir muitas vezes em metodologias, investir em determinadas técnicas, né? Boas. E nós temos 2 inscritos, eu gostaria de encerrar as inscrições, até para a gente não ir além do tempo, e enaltecendo quanto que nós estamos mantendo o mesmo número de pessoas que começamos. Queremos ver se terminamos com o mesmo número. Então, agora tem o José Roberto, que se inscreveu também mais uma vez, e o Pitágoras. Podemos encerrar as inscrições? Ok, então vamos lá, José Roberto e depois Pitágoras. Eu vou ser muito rápido. Eu quero complementar o que você falou, Nelton.
você falou do resíduo sólido, citou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são exemplo de nada. Olha, eu trabalhei 5 anos como físico, eu sou físico, eu trabalhei 5 anos na Áustria, em Viena. E a Áustria, essa sim é uma referência, viu? É uma coisa que a gente pode tomar como referência, a gente pode tomar como exemplo. Eu vou só citar um caso aqui, bem simples, que é bastante emblemático. Eu visitava muito lá uma usina de compostagem que recebia lixo orgânico de pequenos lugares, pequenos vilarejos. E uma vez eu perguntei para o responsável, né, quantas pessoas contribuem com lixo. Ele produzia 7.000 toneladas de composto orgânico por ano. Eu perguntei para ele quantas pessoas que se servem dessa usina de compostagem e quantas pessoas contribuem. Ele falou, olha, são 60.000 pessoas de 5 vilarejos e 18.000 mandam um lixo para cá. E ele viu que eu fiquei até decepcionado, pô, de 60.000, só 18.000 que mandavam lixo para lá. Ele viu que eu fiz uma cara de decepcionado e ele virou para mim e falou assim, não, mas os outros não entregam porque fazem em casa. Então, você vê o nível de consciência aí de tudo. Eu faço compostagem do meu lixo todo em casa, meu lixo orgânico. Tá? Eu sugiro que todos façam também. Tá? Mas eu acho que, para mim, isso daí foi uma coisa emblemática, muito bonita, né? E que serve de parâmetro legal. Eu poderia citar muitas outras coisas com relação à gerência de resíduos sólidos da Áustria, mas não dá tempo. Obrigado. Muito bem. Obrigado mesmo. Farei um comentário rápido sobre isso. Lá, Pitágoras. Só rapidamente, você muito sucinto nas minhas palavras, só enaltecer as ideias dos companheiros sobre a questão da água. Como eu moro numa região, no semiárido, aqui, o problema da água é uma questão muito que tem que ser resolvida, porque nós aqui temos 2 bacias, uma natural, que é o Rio São Francisco, e outra é a bacia artificial, que é o Canal do Sertão. Então, e a gente ainda vê uma problemática muito grande em relação à água, né? Muita gente comerciando, não se pode admitir com 2 bacias dessa e a água ser comercializada através de carros-pipas. Muita gente vive aqui na nossa região ainda com carro-pipa, comercializando, vendendo a água, né? Então, eu acho que isso tem que ser trazido à discussão para isso ser abominado de nossa região, essas questões de comercializar água para as pessoas de baixo padrão, níveis sociais, entendeu? Então, acho que é uma problemática da água aqui na nossa região, no sertão, é muito grande, e uma coisa que foi muito bem colocada aí, os núcleos de base. Eu sou um defensor da criação dos núcleos de base, que é uma ferramenta importantíssima que o PDT traz para como é que eu posso dizer, para resolver a problemática de cada situação. Então, os núcleos de base, foi citado aí pelo Newton, é uma ferramenta importantíssima hoje que nós temos para resolver, através de discussão com a própria população, um denominador comum de ser resolvido essas problemáticas que existem. Então, essa é a minha fala, bem sucinta, porque já passa do horário para a gente encerrar. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Nelton, deixa eu falar. Ivana. Desculpa, sabe, Nelton? Eu passei o dia inteiro, o meu dia hoje foi estressante, tu sabe que a gente está em cima de uma pressão, tá? Sabe, calamidade pública, e hoje queimou um poste aqui na porta da minha casa, certo? Deu um curto-circuito e a gente está sem luz, e eu vou descer agora para ver como é que está o andamento, porque tem 4, 5, 6 carros e mais gente fazendo os fios. Tá, o pessoal da NET tem 3 carros da NET e 4 caminhões que sobem e descem para botar a luz aqui na minha rua. Está tudo aqui na frente. Então, eu quero me despedir de vocês, que eu estou exausta, eu estou louca para dormir, e eu sei que agora já terminou,
E amanhã eu te ligo, Nelton, porque eu vou para a bancada amanhã para fazer as cópias para a gente trabalhar. E eu te ligo, certo, querido? Quero me despedir, foi uma noite ótima. Adorei o assunto, as pessoas todas falando muito bem. E você também, como sempre, né? Boa noite, gente. E desculpa aí, tá? Porque nós estamos aqui em calamidade pública. Valeu. Ivana, primeiro agradecemos muito a sua participação, também o seu papel, o seu trabalho, e já escolhida como uma das nossas coordenadoras no seminário, aliás, no congresso, mas fique também com o nosso conforto, com a nossa solidariedade, e que tenha, evidentemente, aí muita paz, eu sei que é difícil, descanse bem, e fique com um abraço muito, muito fraterno, viu? Obrigado, nós vamos dar um aplauso a você aqui na saída, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Nelton. Estava muito bom, muito bom. Desculpa, viu, gente? Perfeito, obrigado. Nós vamos concluir, e eu vou permitir aí 2 minutos para fazer aí o fecho, e eu não posso deixar, me permitam apenas, e o Pitágoras reforçou muito a questão dos núcleos de base, eu quero, portanto, dizer que o núcleo de base é, na verdade, como se a gente pudesse avivar a presença da consciência crítica em pessoas que, às vezes, vão descobrir de quanto que elas, na verdade, eram ou escravizadas mentalmente, ou inocentes úteis, ou que daqui a pouco possam ter um processo de libertação, no sentido de que, puxa vida, onde é que estão as causas dos problemas é que agora é que eu estou descobrindo. Porque a grande questão nossa é que, se a gente não aprofundar, a gente fica nessa questão muito superficial, que inclusive os grandes meios de comunicação, e aí agora uma parte da internet contribui muito, que é essa questão da meia-verdade, é a questão da mentira que é explorada em exaustão, ou daqueles que, na verdade, se transformam apenas em viventes de uma bolha. Os núcleos de base também têm essa riqueza. São rompedores, porque um acaba se afirmando com o outro e vão formando pequenos coletivos. E eu quero dizer a vocês que é uma questão que me toca profundamente há muito tempo, que nós não vamos ter uma revolução planetária. Isso não existe. Nós vamos ter milhões e milhões de pequenos epicentros estourando, acontecendo, transformando. Essa é a grande questão, não tem data marcada. Não é um dia que a gente vai se transformar no dia revolucionário A, B ou C, isso não tem mais espaço e tempo para isso. Eu acho que a humanidade está se encaminhando através de um movimento que a gente, nesse momento, não sabe, mas em qualquer canto do Brasil deve ter uma outra live de alguém pensando o que nós estamos pensando, querendo o que nós estamos querendo. Às vezes com uma corzinha diferente, com um jeito um pouco diferente, mas a humanidade, como está numa grave crise, ela não tem saída, ou muda ou muda. Não tem plano B, que todos sabemos. Então, quando eu falo não tem plano B, eu vou, apenas para aproveitar, claro, porque o encerramento se faz necessário, mas eu não posso deixar de compreender quanto que nós precisamos avançar, por exemplo, na questão da própria água que se falou aqui. O que você faz para a água? O que você faz com a água? E o que você faz na água? Isso chama-se cultura da água. Na hora que você conseguir responder adequadamente a esses 3 questionamentos, você dá um salto. Porque o que eu faço para a água? E o que eu faço com e o que eu faço na? Eu coloco meu cocô na água e acho que o problema de saneamento não é importante. Eu jogo lixo. Eu aciono um agrotóxico. Eu tenho os microplásticos, os novos, os chamados poluentes emergentes. São tantos. Então, eu diria assim, se ficar só na água, então, de um lado, nós precisamos trazer paz para a água. Paz, a água precisa de paz, nós estamos guerreando contra ela.
E, ao mesmo tempo, a água é uma das maiores ferramentas de paz. É água para a paz. E água para a paz, Porto Alegre está vivendo agora. Não adianta ter um maior apartamento em Porto Alegre, não adianta dizer que mora na beira-rio. Está com um problema sério de sede, com água até o pescoço. Então, é preciso a gente compreender, com esse exemplo que eu estou citando, e aí eu estou indo para a conclusão, daquele caso que, de repente, o próprio José Tavares lembrou, no país que ele esteve como físico, e de compreender o seguinte: o lixo não é lixo. É uma das maiores riquezas que existe. Agora, eu tenho que separar o lixo de maneira completa e absoluta. E, por isso implica numa mudança de mentalidade. Porque a gente acha que o lixo é problema da prefeitura. E tem muita gente que não quer mudar isso, porque qualquer cidade média para cima, o terceiro ou quarto maior gasto é com lixo. Por isso é também uma grande fonte de corrupção. Por isso, grandes grupos econômicos foram para a questão do lixo. Grandes construtoras, grandes negociadores. Então, e o lixo, na verdade, é economia criativa misturado com economia circular, porque é do berço ao berço, não do berço ao cemitério. Eu não tenho que jogar no aterro. Quanto que custa levar para o aterro? Quanto que custa fazer gestão de aterro? E ainda gera metano, que é 21 vezes pior que CO2, embora é produzido em menor quantidade. Então, você veja, é ilógico o que está acontecendo. E o conservadorismo é o que é, porque é ilógico. E a ousadia está nos libertários. Está naqueles que, na verdade, são rebeldes. E essa rebeldia é democrática, é democracia de alta intensidade, é uma rebeldia criativa, é uma rebeldia, portanto, que ela acrescenta, ela fermenta. E é a conclusão que eu deixo a todos vocês. Na sabedoria do grande libertador angolano, que eu aprendi muito, era muito jovem, adorava os processos libertadores que tínhamos no mundo, especialmente na África, quando o Agostinho Neto, um grande revolucionário, mas também um extraordinário poeta, numa das suas poesias, um verso se conclui dizendo: nós não somos melhores nem piores que os outros, mas o que nos diferencia é a causa pela qual nós lutamos. A causa é bela e pura. Por isso temos que ser belos e puros. Obrigado, boa noite. Não esqueça, continuem contribuindo. Vamos em frente. Um abraço a todos. E obrigado ao Alain, obrigado ao nosso Vinícius e a todos vocês. Vocês foram excelentes. Viva! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite.